de hoje para resenha de livro e filme também, uma resenha um pouco especial, O Hobbit. Então, O Hobbit foi um livro escrito pelo J.R.R. Tolkien, que é o criador da série do Senhor dos Anéis, e esse livro é anterior ao Senhor dos Anéis. O Hobbit, ele vai contar a história do Bilbo, que é um hobbit, que é um ser que é muito baixinho, ele tem os pés grandes, peludos, e que vive em tocas, mas que são, na verdade, essas tocas muito confortáveis, muito bem abastecidas, mobiliadas, e são criaturas pacíficas que vivem entre si no condado. A história vai começar quando o Bilbo conhecer de novo o Gandalf, que é um mago, e o Gandalf está procurando um descendente da família do Tuck, que é exatamente o Bilbo, ele vem dessa família. Ele está procurando para compartilhar uma aventura, como ele disse. Mas ele explica muito pouco isso no começo, e apesar do Bilbo se lembrar de um pouco desse personagem do Gandalf, ele recusa, porque ele não quer participar de nenhuma aventura, ele só quer viver essa vida pacata dele. Mas o Gandalf também não vai se deixar convencer por isso, e ele vai então meio que para forçar ele a conhecer um pouco mais da história, ele vai convidar 13 anões para dentro da casa do Bilbo. Mas é nisso que ele vai ficar sabendo que essa aventura é de verdade. Os 13 anões, eles estão numa aventura, numa jornada, se dirigindo à Montanha Solitária para recuperar o que é deles de verdade, que foi tomado do povo dos anões, que é tanto a fortaleza dessa Montanha Solitária, quanto o tesouro da raça deles, que foi tomado por um dragão chamado Smaug, que foi atraído por toda essa riqueza. Na mitologia do livro, os dragões são atraídos por riqueza, e então o dragão ele atacou no passado essa montanha, essa fortaleza, e se apoderou do tesouro dos anões. A promessa que o Bilbo recebe então é receber 1/14 desse tesouro, indo junto dos 13 anões. Eles precisam de um ladrão, alguém muito sorrateiro, que não seja descoberto facilmente. É por isso também que o Gandalf indica ele, que é um hobbit, e indica da família dos Tuck, porque ele conhecia essa família que era uma família de hobbits que eram audaciosos e aventureiros. E no começo, mesmo assim, o Bilbo não se convence disso, ele ainda está muito assustado, ele não quer participar dessa aventura, mas como você lendo o livro acaba percebendo, que ele é mais ou menos forçado em cima disso, ele acaba se juntando aos anões. O narrador da história, ele é onisciente, ele não faz parte, não é nenhum dos personagens, mas ele se foca principalmente no Bilbo e na jornada dele com os anões. Ele também sai às vezes desse grupo e se estende a outras localidades para explicar o que está acontecendo fora disso. E, além disso, ele também coloca situações falando sobre o futuro ou falando de histórias relacionadas ao que está acontecendo. Durante algumas linhas ele se desvia disso, mas ele volta dizendo que é uma história para ser contada em outro livro, em outro capítulo. Então, esse narrador, ele não apenas descreve a história, como ele também dialogando com o leitor. O livro é curto, ele tem 296 páginas nessa edição aqui, e ele é uma leitura muito rápida. Você simplesmente lê o que está acontecendo, é simplesmente descrito o que está acontecendo, não tem muitos rodeios, não tem filosofia nem nada. E apesar do livro ser pequeno, ocorrem muitas coisas, existem muitos pontos de tensão no livro, o que deixa, por serem muitas coisas dentro de um espaço pequeno de texto, deixa essas histórias um pouco espremidas, condensadas. Os personagens principais, então, são o Bilbo, que é o Hobbit. Ele é um personagem que vai mudar, é o principal personagem que vai mudar durante a história, a personalidade dele, a coragem dele. Ele vai conhecer, então, o livro com esse cara que só queria saber da toca dele, queria saber da vida antiga dele, para ir se desenvolvendo num Hobbit corajoso e audacioso. Mas algumas vezes essas mudanças da personalidade dele, do humor dele, são repentinas, elas trocam muito bruscamente no livro. Depois vem os 13 anões. Os 13 anões, na verdade, eles são encarados como um personagem só. Algumas vezes tem um desenvolvimento do personagem que é o Thorin, que é, no caso, o chefe deles. Thorin tem uma voz separada do grupo, isso, na verdade, é mais pro final. Mas na maior parte do livro você não tem uma personalidade identificável e diferente para cada um dos anões. Então eles são realmente tratados como um grupo. Então uma coisa sempre de os anões disseram,
os anões queriam, os anões fizeram. As habilidades deles e os pensamentos e as opiniões são sempre ligadas no grupo, é sempre uma unidade. Apesar dele falar de um ou dois deles com um pouco mais de características físicas. Mas o grupo deles é um grupo muito engraçado, geralmente, dá um toque cômico para a história. Depois tem o Gandalf, que ele é um mago, ele é o personagem mais conciso da história inteira, é o que menos muda. Ele é um cara inteligente, poderoso, e que é sempre muito útil nas horas de aperto do livro, quando está acontecendo alguma coisa. Ele tem personalidade muito forte, muito implacante, apesar de ele não aparecer no livro todo, ele fica principalmente até metade do livro, e é um dos personagens que vai mais te marcar. O livro também vai apresentar uma gama muito rica de outros personagens que são secundários e não são muito desenvolvidos, mas são as várias raças que vão aparecendo na Terra-média, várias raças derivadas da mitologia europeia, e vão aparecendo para dar uma certa riqueza a essa história. Um outro ponto muito forte são as várias situações, sim, que eles são colocados juntos desses outros personagens diferentes, que, como eu disse, elas são tratadas de uma maneira corrida, mas não deixam de ser interessantes. O que eu acho, então, no caso, é que elas mereciam um desenvolvimento melhor, um desenvolvimento maior do que ocorre, porque essas situações elas são meio tratadas quase como que milagrosamente para serem resolvidas. Então, o que ocorre, na verdade, é que essas situações, o autor ele vai criando tensão, essa tensão vai aumentando e pede uma resolução de acordo, mas essa resolução, na verdade, não vem. O que vem é a resolução mais simples, uma coisa meio mágica, meio fácil. Ela deixa um pouco essa situação de que não foi resolvido direito. E desanima um pouco o ritmo da história, o ritmo da narrativa. Mas, no geral, a história é muito divertida. E talvez a explicação desses pontos que eu encontrei seja porque o Tolkien escreveu o livro para os filhos pequenos dele e ele nem pensava em publicar no começo, ele foi convencido a publicar depois. O livro tem uma mensagem muito boa falando sobre a amizade, sobre a ganância, como a ganância pode afetar mesmo as melhores pessoas, todo escondido sobre essa aventura da Terra-média. Então você chega no final do livro com essa impressão de que você leu bem mais coisas, de que é um livro bem mais longo pelo tudo que aconteceu. O que eu acho, então, é que talvez se você é um pouco mais velho, gosta de uma história um pouco mais desenvolvida, não seja o caso de começar essa mitologia do Tolkien pelo Hobbit, mas talvez começar pelo Senhor dos Anéis. Daí, se você realmente se cativar pela história, gostar da história, daí sim ir ler o Hobbit para se aprofundar mais e saber mais sobre o mundo. Eu vou deixar para vocês, então, 2 links. Um deles é a crítica do filme, que foi feita no Tem o Tigre no Cinema, que é o blog do meu irmão, ele faz resenhas só sobre filmes. Ele tem uma resenha muito boa, muito concisa sobre o filme. E eu vou deixar também o link para o podcast que ele faz, com alguns convidados. Eles vão discutir um pouco mais o filme, um pouco mais em profundidade. Fala também da relação com o livro. É isso aí, se vocês gostarem, então, clique em curtir, deixa a opinião lá embaixo, que o que eu mais gosto é poder comentar com vocês, ver se vocês gostaram do livro, se acharam os mesmos pontos que eu ou não. E também, se gostaram ainda mais, favoritem o vídeo, vamos mexer um pouco as coisas. Falou!